uma família inteira encontrada sem vida em sua própria casa. O cenário, uma fazenda isolada no interior da Inglaterra. E o caso, um massacre brutal que deixou 5 vítimas e uma nação inteira em choque. O que parecia ser um caso comum de homicídio, logo se transformou em uma investigação que expôs segredos sombrios, rivalidades familiares e um plano calculado que desafiou a imaginação até dos investigadores mais experientes. Hoje vamos mergulhar no caso White House Farm, um dos crimes mais perturbadores da história britânica, e também explorar como uma aparente tragédia familiar esconde um mistério ainda mais terrível. Prepare-se para uma história de mentiras, traições e justiça. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com mais um caso criminal com muito mistério e investigação como vocês gostam. Porém, antes de eu continuar contando essa história para vocês, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, é rapidinho, isso apoia muito aqui, mas também a coisa principal que eu preciso que você faça é que deixe um comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo, é uma das coisas principais aqui para que o vídeo suba dentro da plataforma, então deixa um comentário, gasta uns segundinhos da vida de vocês aqui no meu vídeo. Eu fiz bastante pesquisa para trazer esse caso para vocês. Fico aqui um tempão gravando, faço tudo isso com amor e também adoro fazer. Então deixa um comentário aqui, isso vai me ajudar demais para que eu mantenha aqui o ritmo de vídeos para vocês. Esse é um dos únicos canais de True Crime que trazem vídeos todos os dias para vocês. Então valoriza aí esse trabalho que eu faço com muito carinho. Também me siga na rede social de fotos, estará aqui na tela. Lá eu tenho contato mais direto com vocês. Pode mandar uma mensagem falando que veio do Caixa de Pandora, que eu adoro conhecê-los. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Pessoal, o caso aconteceu na Inglaterra, no condado de Essex, no ano de 1985, e tudo aconteceu com a família Bamber. Junior e Neville Bamber se casaram em 1949 em uma igreja cristã. Ambos eram muito religiosos, principalmente a Juni, que era uma mulher muito fervorosa. Já o Neville era um homem alto, forte e também muito respeitado pela comunidade. Ele era um cara bem-humorado, fácil de lidar, então as pessoas que viviam ao redor deles gostavam demais do Neville. Já a Juni era descrita como uma mulher quieta e tímida. E logo depois que o casal se casou, eles queriam ter filhos, porém eles não conseguiam. Então eles decidiram adotar 2 bebês para eles criarem. Então eles adotaram uma menina chamada Sheila e um menino chamado Jeremy. Quando foram adotados, eles eram bem bebezinhos e os dois não tinham qualquer ligação biológica, ou seja, a Sheila nasceu de pais diferentes que o Jeremy nasceu. Após adotar as 2 crianças, o casal resolveu que precisavam de uma casa maior, então eles acabaram se mudando para a casa que o pai da Juni tinha, que era uma casa bem grande que estava desocupada. Essa propriedade, que na verdade era uma fazenda, era chamada de White House Farm, ou então a Fazenda da Casa Branca. Então, nos anos que se seguiram, a família Bamber teve ótimos momentos juntos. Eles estavam super bem financeiramente falando, eles tinham uma propriedade de 300 acres onde eles moravam e, além disso, eles tinham também um local onde as pessoas pagavam para acampar, que era um negócio que eles tinham também ali para gerar dinheiro. Então, da infância até a adolescência dos seus filhos, o casal deu um bom lar para eles morarem. Também deram uma vida confortável, educação em boas escolas particulares e depois de se formar no colegial, a Sheila foi fazer faculdade de secretariado em Londres para se tornar aí uma secretária. Já o Jeremy já era um menino um pouco mais complicado. Ele estava sempre criando problemas em casa, o típico adolescente problemático. E ele também fazia algumas brincadeiras muito sem graças com as pessoas da sua família, como por exemplo, uma brincadeira que ele fazia com a mãe dele. Ela tinha pavor de ratos e para pregar uma peça nela, ele enchia os seus bolsos de ratinhos pequenos e fazia ela enfiar a mão no seu bolso. E falava para ela pegar alguma coisa no bolso dele. Ele então prendia a mão dela ali dentro e isso assustava bastante a Juni. E aí, por causa desses comportamentos e por ser um menino muito rebelde, a Juni e o Neville decidiram mandar o Jeremy para um internato. Lá nesse internato, o Jeremy sofreu muito bullying. Ele era constantemente chamado de bastardo por ser um filho adotivo, ele também foi muito maltratado pelos professores. Então, para ele, a ideia de ir para um internato foi uma péssima experiência. E além disso tudo, o Jeremy, ele não era muito bom em fazer amigos, ele não tinha uma facilidade em fazer novos amigos.
amigos, então ele ficava bem sozinho ali. Com tudo isso, Jeremy já estava acumulando muitos traumas e também uma sensação de ser indesejado, começando pelo fato de ele ter sido colocado para adoção quando era um bebê. E depois disso, seus pais adotivos enviaram ele para um internato. Então ele sentia que ele não era bem quisto em lugar nenhum. Além disso tudo, existe a suspeita de ele ter sido abusado enquanto estava naquele internato. Não tem como saber se isso é verdade, porém, com certeza existem aí chances que isso de fato tenha acontecido, ainda mais se tratando de um internato naquela época, que as coisas não eram fáceis. Depois dessa fase ruim na sua vida, o Jeremy foi fazer faculdade. E quem olhava de fora, na verdade, parecia que os Bumbers tinham uma vida perfeita. Eles tinham uma casa enorme, uma vida financeiramente confortável, eles eram empresários, era uma família cristã, então tudo parecia muito bem. Porém, o que poucas pessoas sabiam é que a June estava lutando contra a depressão que ela tinha. A June já tinha sido internada 2 vezes, isso quando as crianças ainda eram pequenas, e nesse hospital psiquiátrico que ela ficou internada, ela foi tratada com eletrochoque, porque naquela época, por volta de 1955, quando ela foi internada a primeira vez, problemas psiquiátricos não eram bem aceitos e nem tinham muitos meios de serem tratados. Hoje em dia, esse tratamento é extremamente controverso, porque pode resultar, inclusive, em convulsões do paciente. Porém, naquela época era como eles tratavam esse tipo de doença mental. E aí, depois que os filhos cresceram e já estavam na fase da adolescência, novamente a depressão voltou a se manifestar na vida da June. Principalmente nessa época por causa de alguns problemas que os filhos dela estavam dando. Como eu falei, a June era uma mulher extremamente religiosa e ela tinha uma visão bem tradicional sobre a vida. E ela queria, claro, que os filhos dela seguissem esse mesmo estilo de vida que ela levava. Porém, a Sheila, aos 17 anos, acabou engravidando do seu namorado, chamado Colin. E para isso não gerar um grande burburinho na cidade e também na comunidade cristã que os Bumbers frequentavam, eles decidiram que a Sheila deveria realizar um aborto. O aborto foi feito contra a vontade da Sheila e ela mesmo assim continuou namorando Colin e, para o terror da June, ela acabou flagrando a sua filha e o namorado totalmente nus, tomando sol num campo. Após ter visto isso, a June começou a chamar a Sheila de filha do diabo. E principalmente depois que a June meio que forçou a Sheila a fazer aquele aborto, o relacionamento entre as duas foi piorando cada vez mais. A Sheila simplesmente não confiava mais na sua mãe, e elas não tinham mais qualquer ligação uma com a outra. A Sheila nessa época ainda estava cursando ali secretariado e em paralelo ela se formou também como cabeleireira e começou a fazer alguns trabalhos de modelo que sua mãe, claro, não aprovava. A Sheila começou a viajar para Tóquio e ficar 2 semanas por lá para realizar alguns trabalhos de modelo, e toda essa coisa dos filhos estarem crescendo, indo viver as próprias vidas, principalmente a Sheila, que era uma mulher, começou a criar muitos atritos entre os filhos e a June, principalmente. A June continuava querendo enfiar a religião dela goela abaixo dos seus filhos, porque ela achava que aquele era o jeito certo de viver, porém eles simplesmente não eram pessoas convertidas àquela religião, então nada daquilo fazia sentido para eles. Em maio de 1977, a Sheila acabou engravidando novamente do Colin. E aí eles decidiram que estava na hora de se casarem. Dessa vez ela teve um aborto espontâneo no 6º mês de gestação e os pais da Sheila deram um apartamento de presente para ela e para o Colin viverem. Alguns anos depois, a Sheila engravidou novamente e ela deu à luz a gêmeos, chamados Nicholas e Daniel. O que a Sheila não sabia é que o marido dela estava vivendo um caso nessa época. E após 5 meses do nascimento dos gêmeos, o Colin simplesmente largou a Sheila. E por causa disso, ela foi ficando cada vez mais deprimida. Enquanto isso, em 1978, o Jeremy terminou a faculdade e o Neville, o pai dele, pagou para ele conhecer a Austrália, onde ele passou algum tempo e depois foi para Nova Zelândia. Durante esse tempo viajando, Jeremy chegou a invadir uma joalheria para roubar um relógio bem caro e é dito que ele gostava de se gabar dizendo que estava envolvido em contrabando de heroína. Então ele cresceu sendo um cara que gostava do lado obscuro da vida. Em 1982 ele voltou para a Inglaterra, para a casa dos pais dele e passou a trabalhar na fazenda para ganhar 170 libras por semana.
O Neville arrumou uma casa de campo próxima da fazenda para o Jeremy morar sozinho, e isso deixou o Jeremy bastante satisfeito pelo menos uma vez na vida. O Jeremy também ganhou um carro do Neville e 8% da empresa que a família tinha, aquela empresa que administrava espaços para acampamentos. A casa que o Jeremy ficou morando ficava a cerca de 5 quilômetros da fazenda da Casa Branca. Então o percurso entre um lugar e outro dava por volta de 5 minutos de carro e 15 minutos de bicicleta. Obviamente ele ficou muito feliz de estar sendo finalmente paparicado pelos pais dele, e enquanto isso, a Sheila continuava deprimida por causa do fim do seu casamento. E nessa época ela conheceu um grupo de meninas que participava de muitas festas, principalmente festas com homens mais velhos. E nesses eventos tinha muito uso de substâncias ilícitas, principalmente pó. A breve carreira de modelo que a Sheila teve terminou logo após o nascimento dos filhos dela. E após a separação, ela vivia apenas de previdência social e também de empregos muito mal remunerados. Ela chegou a trabalhar de garçonete e também a fazer ensaios fotográficos nua para ganhar um cachê. E a Sheila continuava muito deprimida por causa de todo o contexto da sua vida, e tudo isso de alguma forma desenvolveu nela surtos de nervo. E quando ela tinha esses surtos, ela ficava batendo a cabeça na parede. Em 1983, ela procurou pelo médico que tinha tratado a sua mãe. Esse médico era o Dr. Hugh Ferguson, e o doutor disse para Sheila na consulta que ela estava em um estado agitado, paranoico e psicótico. E com esse diagnóstico, ele a internou em um hospital psiquiátrico. Durante a internação, esse médico a diagnosticou também com transtorno esquizoafetivo. Após algum tempo analisando mais o quadro da Sheila, esse doutor também concluiu que o primeiro diagnóstico tinha sido um erro, porque na verdade ela tinha esquizofrenia. E uma coisa muito estranha nisso tudo é que a Sheila passou a ter os mesmos comportamentos que a mãe dela. Ela passou a chamar os próprios filhos de filhos do diabo e, pior ainda, ela começou a ameaçar de tirar a vida deles. Ela também falou para o médico sobre um desejo de tirar a própria vida e que ela poderia convencer os seus filhos também a tirar a vida de outras crianças. Mesmo com todo esse quadro clínico extremamente problemático, o doutor liberou a Sheila da internação em setembro de 1983. Por causa disso tudo, os gêmeos tiveram que ficar um tempo em um orfanato por causa da saúde mental da mãe deles, e depois o Colin pegou os filhos para criar. 2 anos depois, a Sheila teve que ser novamente internada por causa de outro surto psicótico, e 1 mês depois eles decidiram que novamente ela estava bem para voltar para casa, e novamente ela recebeu alta e foi liberada. E todo esse contexto nos leva ao dia 4 de agosto de 1985. A Sheila, com então 28 anos, pegou seus 2 filhos e foi para a fazenda da Casa Branca para visitar os seus pais e também passar alguns dias ali com eles. O clima ainda não era perfeito da família por causa de todos os problemas familiares que eles enfrentaram ao longo dos anos, mas a Sheila estava bastante animada nesse dia para ficar com os seus pais e também com seu irmão. A governanta da casa disse que viu a Sheila naquele dia e não notou nada de anormal nela. Parecia que ela estava bastante feliz e recuperada. O Jeremy, que nessa época tinha 24 anos, foi até a fazenda na noite do dia 6 de agosto, uma terça-feira, para jantar junto com toda a família e também ver os seus sobrinhos. E durante o jantar, a June e o Neville falaram para Sheila que seria bom se os gêmeos fossem colocados em um orfanato diurno. Eu não entendi muito bem o que seria um orfanato diurno, se era uma espécie de creche, e eu também não entendi por que os meninos deveriam ir para um orfanato, sendo que eles tinham o Colin, que poderia cuidar deles, o pai das crianças. E o Jeremy falou posteriormente que a Sheila ficou um pouco incomodada com essa sugestão dos pais dela, mas que no momento em que foi falado sobre isso, ela respondeu com poucas palavras sobre o assunto e não quis mais falar sobre isso. E até aí tudo bem. O jantar seguiu normalmente e às 9h30 da noite o Jeremy foi embora para a casa dele. Mais ou menos nesse horário, a Barbara Wilson, que era a secretária da fazenda, telefonou para o Neville e ficou com a impressão de que ela tinha interrompido alguma discussão com o telefonema dela. Isso porque o Neville parecia estar bem irritado nessa ligação.
Ela disse que o Neville foi curto e grosso com ela e desligou o telefone na cara dela. E tudo isso foi muito estranho para a secretária, porque essa atitude do Neville nunca tinha acontecido. Ele não era o tipo de homem que era grosso com seus funcionários. Na verdade, ele era um homem super educado e bem equilibrado. Meia hora depois, a irmã da June, chamada Pamela, ligou para a fazenda e a Sheila atendeu o telefone e não quis conversar muito. Depois disso, a June atendeu esse telefonema e a Pamela conversou um pouco com a sua irmã e parecia que tudo estava normal. Porém, depois disso, algo muito ruim aconteceu. Por volta das 4 horas da manhã, já do dia 7 de agosto, o Jeremy ligou para a polícia dizendo que tinha recebido uma ligação do seu pai, dizendo que a Sheila tinha enlouquecido com uma arma. Ele também falou que a ligação caiu logo em seguida, como se alguém tivesse cortado a linha telefônica. Um fato esquisito aqui é que ao invés de ligar para o número de emergência da polícia, que seria 999, ele ligou para uma delegacia local. Se ele ligasse para a emergência, seria muito mais fácil de localizar uma viatura próxima e já mandar para o local. Porém, não foi isso que ele fez. A polícia então orientou Jeremy a ir para a fazenda, que eles o encontrariam lá. Os policiais encontraram o carro do Jeremy indo para a fazenda e outra coisa que eles estranharam foi o fato de ele estar andando bem devagarzinho com o carro na estrada. Uma atitude muito estranha para alguém que tinha ligado para a polícia dizendo que os pais estavam em perigo porque a irmã estava enlouquecida aí com uma arma na mão. Qualquer pessoa que recebesse essa notícia iria correndo com o carro, já o Jeremy estava andando bem devagar. E conforme eu falei, o Jeremy morava muito perto da casa dos pais dele, a apenas 5 minutos de distância, porém ele demorou muito para chegar até a fazenda. E aí, por volta das 5 da manhã, a polícia e o Jeremy chegaram na casa da fazenda e ao invés de entrarem imediatamente na casa, a polícia decidiu que deveria esperar 2 horas na frente da casa antes de entrar. Eu também não entendi muito bem qual era a estratégia da polícia para ficar esperando horas fora da casa, mas enfim, foi o que eles fizeram. Eles então pegaram um megafone e ficaram gritando, perguntando se tinha alguém na casa, porém ninguém respondeu. A casa, estranhamente, estava em completo silêncio, mesmo depois de todo o alvoroço ali fora. A única coisa que dava para ouvir ali dentro era um cachorro latindo. Durante essas 2 horas de espera, o Jeremy ficou do lado de fora com a polícia e ele ficou contando sobre o jantar que eles tinham tido naquela noite anterior. Ele falou que tudo tinha ocorrido normalmente e também ele contou sobre a ligação que ele tinha recebido do pai dele. E aí ele mencionou sobre um momento ruim no jantar, que foi quando os pais dele falaram para Sheila que ela deveria colocar os filhos em um orfanato. Ele também contou sobre os problemas psicológicos que a irmã dele estava enfrentando há algum tempo, porém ele deixou claro que tudo parecia muito bem quando ele foi embora naquela noite, então não tinha motivos reais para uma briga ou desavença. Outro detalhe muito importante é que ele falou para a polícia que antes dele ir embora, depois do jantar, ele carregou um rifle, pensando ter ouvido coelhos do lado de fora da casa. Ele contou que deixou esse rifle na mesa da cozinha carregado e também deixou uma caixa de munição ao lado. E para a polícia, diante disso tudo, todo o cenário de um crime já estava montado, porque ali tinha uma mulher com problemas psicológicos em surto, uma discussão familiar por causa da questão do orfanato e uma arma carregada. Às 7h14 da manhã, finalmente a polícia resolveu entrar na casa. Eles usaram uma marreta para arrombar a porta dos fundos e a porta estava trancada pelo lado de dentro, com a chave ainda na fechadura. Eles entraram na casa, e ali eles se depararam com algo horrível. Todos estavam sem vida. Eles encontraram os 5 corpos que estavam ali com vários ferimentos de bala. O Neville estava de pijama, caído por cima de uma cadeira no chão da cozinha e o restante da família estava no andar de cima da casa. 25 tiros tinham sido disparados e a maioria tinha sido a curta distância. E não se sabe exatamente em qual ordem a família teve a vida tirada. O Neville tinha levado 8 tiros e 6 dele tinham sido no rosto, disparados a poucos centímetros da sua pele, e também tinha sinais de luta no corpo dele, e isso indicava que ele tinha tentado lutar pela sua própria vida. A Sheila também foi encontrada sem vida, com 3 tiros no quarto principal, no andar de cima da casa. Ela estava com uma espingarda em cima do corpo dela, apontando para o pescoço, onde tinha também um tiro. E os filhos dela, os 2 gêmeos, foram encontrados também sem vida, cada um em sua cama. O Daniel tinha sido baleado 5 vezes e o Nicholas tinha sido baleado 3 vezes.
Já a June foi encontrada perto da porta do quarto principal e tinha sido baleada 7 vezes. Não dá nem para imaginar o estado que estava a cena do crime, com tantos disparos em tantas pessoas, e o crime obviamente era passional, pela quantidade de tiros disparados em cada membro da família. O telefone também foi encontrado fora do gancho na cozinha e a polícia disse que cadeiras e bancos tinham sido derrubados, louças haviam sido quebradas, um açucareiro também estava quebrado, a luz do teto havia sido quebrada também e também tinha muito sangue no chão. Então era óbvio que ali havia tido uma luta corporal antes dos tiros terem ocorrido. Quando a polícia saiu da casa e contou para o Jeremy o que eles encontraram lá dentro, o Jeremy ficou completamente descontrolado. Ele chorou, gritou muito, ele socou as coisas sem acreditar no que tinha acontecido com a sua família. De uma vez ele tinha perdido pai, mãe, irmão, irmã e os seus sobrinhos. E logo de cara, a polícia achou que a culpada de tudo era a Sheila, porque ela era uma mulher que já tinha apresentado problemas psicológicos, então eles acharam que ela havia tido um surto psicótico, tinha tirado a vida dos seus pais, tinha tirado a vida dos próprios filhos e depois tirado a própria vida com um tiro no queixo. Diante de um crime tão terrível, logo a mídia tomou conhecimento do que tinha acontecido na fazenda da Casa Branca e logo começaram a espalhar essa versão dos fatos, de que a Sheila havia surtado e tirado a vida de todo mundo. E a polícia, por achar que a autora de tudo era a Sheila, eles simplesmente não preservaram a cena do crime, porque eles acharam que o crime já estava resolvido. Eles simplesmente queimaram roupas de cama e também os tapetes que estavam sujos de sangue, porque eles não queriam que o Jeremy visse toda aquela cena terrível, para ele não ficar ainda mais traumatizado. E os policiais também pegaram o rifle que estava ali em cima do corpo da Sheila com as mãos, sem usar luvas. E como eu sempre falo aqui, todo mundo que acompanha True Crime sabe, tudo isso estraga qualquer evidência importante para solucionar um crime. E o resultado dessa certeza toda da polícia de que a Sheila havia cometido o crime resultou, claro, em uma investigação muito mal conduzida. A cena do crime não foi revistada minuciosamente e as evidências não foram registradas ou então preservadas. Na verdade, tudo foi descartado. Provas essenciais para o que de fato aconteceu ali naquela noite. E também não foram coletadas as impressões digitais que estavam ali pela casa e também na arma do crime. 3 dias após os fatos, o Jeremy recebeu de volta as chaves da casa dos seus pais e agora simplesmente ele era dono de todo o patrimônio da família. Durante o funeral da família, o Jeremy chorou bastante e não apenas isso, ele chegava a soluçar, gritar, ele não conseguia ficar de pé sozinho, ele tinha desmaios. Porém, em determinado momento, é dito que quando as câmeras não estavam filmando ele, seus parentes disseram que viram ele sorrindo bastante, um sorriso de orelha a orelha. As pessoas que estavam ali no funeral começaram a estranhar esse comportamento do Jeremy, porque cada vez que ele via uma câmera, ele chorava, começava a espernear pelos seus entes queridos, e quando a câmera ia embora, ele imediatamente mudava de feição e sorria, como se realmente ele conseguisse trocar uma máscara, a máscara triste e a máscara feliz. E durante o velório ele chegou até mesmo a fazer piadas, falando, bom, agora eu sou o chefe aqui. E tudo isso foi ficando muito suspeito. Os primos do Jeremy e também os parentes começaram a suspeitar dele. E por isso os familiares foram até o escritório do detetive-chefe chamado Thomas Jones para falar sobre as suspeitas de que o Jeremy poderia estar de alguma forma envolvido no crime. Porém, o detetive falou que o crime estava solucionado e mandou que eles fossem para casa. Ainda assim, a polícia decidiu verificar as impressões digitais que estavam na arma do crime e lá foi encontrada a impressão digital da Sheila e, para surpresa da polícia, também foi encontrada a impressão digital do Jeremy. Porém, ele havia dito para a polícia que antes de ir embora, ele tinha de fato pegado aquela arma para atirar em coelhos que estavam ali fora da casa. Então, poderia ter uma justificativa aí de ter a impressão digital do Jeremy na arma. E aí, após tudo isso acontecer, o Jeremy se mudou para a fazenda da Casa Branca e um dos primos dele foi passar alguns dias com ele lá. E lá na casa, esse primo encontrou um silenciador de arma. E parecia que esse silenciador estava bem escondido ali no armário do escritório da família. Quando o rifle, a arma do crime, foi encontrada ali na cena, a arma não estava com esse silenciador. E eu já adianto para vocês que esse silenciador foi de extrema importância para esse caso, porque a perícia posteriormente determinou que seria impossível a Sheila atirar em si mesma se a arma estivesse com esse silenciador acoplado nela.
Porque o rifle por si só já é uma arma bem longa, né, bem comprida. E com o silenciador acoplado na ponta, ela fica mais comprida ainda. Então, fisicamente, seria impossível a Sheila alcançar o gatilho do rifle se ele estivesse posicionado embaixo do seu queixo. Claro, se o silenciador estivesse acoplado na arma. Então, agora a questão era: esse silenciador estava ou não na arma no momento do crime? Isso iria determinar se a Sheila poderia ser a autora do crime ou não. Esse primo dele pegou o silenciador e percebeu que estava bastante pegajoso e que tinha tinta vermelha e mancha de sangue no silenciador. Mas ao invés de ele levar direto para a polícia, ele decidiu levar para a casa de um outro primo deles. E só depois de 3 dias que esse silenciador foi entregue para a perícia. A perícia de fato encontrou sangue na superfície interna e externa do silenciador e descobriu que o sangue era do mesmo grupo sanguíneo da Sheila. E também tinha uma mistura ali do sangue do Neville e da June. Então isso concluía que sim, o silenciador estava acoplado no rifle no momento dos crimes. E isso levava também à conclusão de que não tinha sido a Sheila a autora do crime. Era impossível ela alcançar o gatilho da arma com o silenciador acoplado e com a arma posicionada embaixo do seu queixo. Os primos então voltaram à casa da fazenda para procurar de onde tinha saído aquela tinta vermelha que tinha manchado o silenciador. E na cozinha da casa tinha uma lareira vermelha pintada com tinta vermelha. E nessa lareira foram encontrados diversos arranhões. Uma amostra foi coletada pela perícia e comprovou que a tinta que estava no silenciador correspondia à tinta da lareira. Então a conclusão foi que durante uma luta corporal que ocorreu ali na cozinha no dia dos fatos, provavelmente entre o Neville e o criminoso, fez com que o silenciador que estava acoplado na arma batesse diversas vezes na lareira, e com isso arranhando a lareira e deixando vestígios no silenciador. Isso indicava mais uma vez que o silenciador estava assim acoplado no rifle. O Jeremy nessa época namorava há 2 anos com uma moça chamada Julie Mugford e ela inicialmente apoiou o namorado e durante uma conversa com a polícia no dia seguinte do crime, ela disse que o Jeremy tinha telefonado para a casa dela na madrugada, onde tudo ocorreu, entre as 3 e 3:30 da manhã e ele falou para ela naquela madrugada que tinha algo errado na casa dos pais dele. Ela contou para os policiais que ele parecia bastante preocupado na ligação, mas como ela estava muito cansada, já era tarde de madrugada, ela não perguntou o que havia de errado e logo ela encerrou o assunto e desligou o telefone. Até então, não tinha nada de errado com o depoimento dela. Porém, 1 mês depois, o namoro dos dois começou a passar por uma série de brigas. E brigas bastante violentas, na verdade. Ela começou a suspeitar dele e ele ficava muito bravo com ela por causa disso. E também, além de tudo isso, dessa desconfiança, ela descobriu que ele a estava atraindo. Durante uma briga, ela deu um tapa na cara dele e ele torceu o braço dela para trás e, com toda essa agressão física, eles encerraram o relacionamento. 3 dias depois que eles terminaram o namoro, ela foi até a polícia e mudou seu depoimento. No seu segundo depoimento, a Julie falou que entre julho e outubro de 1984, no ano anterior aos fatos, o Jeremy tinha falado para ela que desejava se livrar de todos eles, se referindo à sua família. Ela também falou que o Jeremy naquele ano tinha roubado 1.000 libras do escritório da empresa do pai dele e ela disse que inclusive chegou a ajudar o namorado nesse furto. Ela também falou que o Jeremy fingiu que alguém tinha arrombado o escritório e roubado todo aquele dinheiro, e quando questionado pela polícia se ele de fato havia feito aquilo, o Jeremy falou que realmente tinha feito isso, mas que era apenas para mostrar para os pais dele que precisavam de mais segurança no escritório. Então ele falou que só roubou o dinheiro dos pais porque estava tentando ajudá-los a ver que o escritório era um local inseguro. A Julie também contou que o Jeremy chamava o pai de velho e a mãe de louca e também dizia que a irmã não tinha motivos para continuar vivendo e que os gêmeos cresceriam perturbados. O Jeremy também já tinha falado para ela sobre sedar os pais dele com remédios para dormir e depois incendiar a casa da fazenda, e ele já tinha planejado inúmeras vezes como que ele iria se livrar da própria família, que seria atirando neles, incluindo os gêmeos,
E ele tinha falado que a Sheila levaria a culpa de tudo, por causa dos problemas psicológicos que ela tinha. Então jogar a culpa nela era muito fácil. Um pouco antes dos fatos, ela também contou que o Jeremy tinha ficado sabendo de um testamento que dividia 50% de todo o patrimônio da família entre ele e a Sheila. E ele estava suspeitando que sua mãe, na verdade, estava querendo deixar tudo para os netos dela, para os gêmeos, tirar aquele 50% da Sheila e do Jeremy e deixar com os gêmeos. E um fato muito importante que ela contou para a polícia foi que o Jeremy tinha telefonado para ela às 9h50 daquela noite, quando ele estava voltando do jantar que tinha acontecido na casa da fazenda. E que ele disse nessa ligação que ele estava pensando no crime o dia todo e que era aquela noite que ocorreria o crime ou nunca mais. Poucas horas depois, entre as 3 e 3h30 da manhã, ele ligou para ela novamente para dizer que tudo estava indo bem. Ele também falou que tinha algo de errado na fazenda, falou que não tinha dormido a noite toda, depois se despediu e falou que a amava. E a próxima vez que o Jeremy ligou para ela já tinha amanhecido o dia e ele avisou que a Sheila tinha enlouquecido e que um carro de polícia estava indo buscar a Julie. E aí, ainda naquela manhã, quando ela chegou com a polícia na casa da fazenda, ela disse que o Jeremy a puxou pelo braço para um canto e disse o seguinte: eu deveria ter sido um ator. Mais tarde, naquele dia, Julie contou que perguntou para o Jeremy se ele tinha de fato feito tudo aquilo, porém ele disse que não, mas que ele tinha contratado o encanador da família para fazer aquilo e que tinha acertado um valor de 2.000 libras para esse cara cometer o crime. O resultado desse depoimento da Julie foi a prisão imediata do Jeremy, e isso aconteceu no dia 8 de setembro de 1985. E também foi preso o encanador apontado pelo Jeremy. Porém, esse encanador tinha um álibi confirmado. Já o Jeremy não tinha absolutamente nada. O Jeremy, claro, negou todo o crime e falou que a Julie estava mentindo porque ele tinha terminado o namoro deles, então ele falou que ela estava se vingando dele. Inicialmente, a polícia só tinha as provas do roubo que ele tinha feito de fato no escritório do pai dele, porque o próprio Jeremy assumiu o que tinha feito. Então ele acabou sendo preso sob essa acusação e ele acabou pagando a fiança e foi solto. Logo após ser solto, ele foi viajar para Saint-Tropez com um amigo e em seguida ele começou a vender várias coisas da família, como por exemplo, todos os carros que eles tinham, que eram inúmeros. Ele também tentou vender a história de vida da família para um livro. Ele vendeu as fotografias nuas da Sheila para o jornal The Sun por 20.000 libras e ele claramente estava desesperado para fazer dinheiro logo com as coisas que tinham ficado para ele. Quando ele voltou para a Inglaterra, dia 29 de setembro, novamente ele foi preso. E dessa vez ele foi acusado pelos crimes. O julgamento do Jeremy, que durou 18 dias, começou em 3 de outubro de 1986, perante um júri composto por 7 homens e 5 mulheres. A promotoria alegou que o Jeremy foi motivado por ódio e ganância e foi responsável pelo crime que tirou a vida de toda a família e depois que tentou colocar a Sheila como responsável pelo crime. Um ponto levantado era que o Neville era um homem de mais de 1,90 de altura e no seu corpo tinha várias marcas de luta corporal. Já a Sheila, a apontada inicialmente como autora do crime, era uma moça pequena, então jamais ela conseguiria entrar em uma luta corporal com o Neville. E que se fizesse de fato isso, ele iria ganhar facilmente dela. Não ficaria tudo quebrado na cozinha. Jamais ele perderia uma luta corporal contra a Sheila. Então era muito claro que o Neville tinha sim lutado com alguém, porém com alguém pelo menos próximo da sua altura e peso corporal. Já a defesa do Jeremy continuou sustentando a teoria de que a Sheila havia sim cometido todos os crimes motivado pelo seu problema de saúde mental e que o fato do sangue dela estar menos seco do que o restante dos corpos provava que ela tinha matado todos eles, se arrependido pelo crime e depois atirado em si mesma. A defesa também levou todo o histórico de hospitais psiquiátricos que a Sheila teve ali ao longo da vida, das internações dela, e também levaram as conversas que o médico registrou dela. E nessas conversas ela falava que os filhos dela eram filhos do diabo e que não queria mais viver. Porém, com todas as provas expostas, ficou muito claro que a defesa do Jeremy era muito fraca, porque tinha muitas provas físicas contra o Jeremy. E o silenciador da arma, conforme eu falei antes, foi uma das provas mais importantes para esse caso. Depois de deliberar por mais de 9 horas, o júri considerou que sim, o Jeremy era culpado. E ele foi condenado a 5 prisões perpétuas sem chance de liberdade condicional.
Esse caso, com tantas controvérsias, é discutido até hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que foi sim a Sheila que cometeu todos os crimes e que a Julie acabou inventando toda essa mentira contra o Jeremy para se vingar pelo término do namoro. Porém, conforme eu falei, a análise da cena do crime fazia com que fosse impossível a Sheila puxar aquele gatilho com o silenciador acoplado no rifle. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui pra mim o que você acha. Foi o Jeremy? Foi a Sheila? Ou então pode ter sido um terceiro? Eu quero saber a sua opinião. Eu acredito que tenha sim sido o Jeremy. E até o próximo caso.